o nosso contabilista da Meta Assessoria Contábil. Boa tarde, Arimilton, tudo bem? Tudo bem, Solange? Boa tarde, prazer sempre falar com você. Nós vamos falar, nós estamos até adiantando, porque hoje nós vamos falar sobre imposto de renda de pessoa física. Mas como está tudo conturbado esse ano aqui, né, Arimilton, é muito importante que o nosso bate-papo seja bem antes de tudo acontecer, né? Então nós já vamos começar aí perguntando, com toda essa pandemia que está acontecendo, qual seria o prazo de declaração para imposto de renda de pessoa física? Porque hoje nós vamos falar de pessoa física. Olha, até o momento não saiu a instrução normativa da Receita Federal. O ano passado ela foi publicada no dia 19 de fevereiro. Então, logo mais nessa semana aqui, devemos receber sair essa publicação da Receita Federal, que vai nos dar o prazo certo. O tradicional, que a Receita sempre trabalhou, foi de 1º de março a 30 de abril. Esse é o prazo que sempre nós trabalhamos. Então, são 60 dias de prazo para você entregar as declarações no Brasil. Ano passado, com o início da pandemia, esse prazo foi estendido e foi prorrogado para 30 de junho. Esse ano, nós não sabemos ainda, né? E vamos depender talvez até por conta dessa retomada do avanço da doença novamente no Brasil e no mundo, né? Talvez a Receita esteja aguardando para ver qual medida tomar em relação ao prazo, né? Então, na realidade, não tem nada definido. Não tem nada definido, mas a gente sempre alerta que já é hora de começar a reunir os documentos e as empresas já foram entregando as informações para os seus funcionários, né? Até o final desse mês elas têm essa obrigação de entregar o informe de rendimento, os bancos também. Por que começa no dia 1º de março? Porque as empresas, bancos, têm o prazo até o último dia de fevereiro para entregar esses informes de rendimento, né? Então, acreditamos que as datas sejam mantidas, mas, devido à pandemia, devido a tantas dificuldades, eu não me assustaria se houvesse uma nova prorrogação. E fala para mim, quem precisa declarar o imposto de renda de pessoa física? Olha, como nós já falamos aí, não temos ainda a instrução normativa, mas tudo indica que nós não vamos ter tantas mudanças assim, tá? Então nós vamos aqui comentar praticamente o que a instrução normativa de 2020, que saiu no dia 19 de fevereiro, que tratou do assunto imposto de renda. E a gente acredita que os números não vão mudar também. Muito bem, nós vamos tratar aqui de algumas condições de obrigatoriedade, né? E começando pela primeira, que é os rendimentos tributáveis. O que são rendimentos tributáveis? Aí nós podemos falar o salário, o aluguel que a pessoa recebe, a pensão, a aposentadoria, né? Se é um trabalhador autônomo, o rendimento proveniente desse trabalho autônomo, do qual ele emitiu a nota fiscal dele, ou então o recibo, né? E esse valor sendo superior a R$ 28.559,70 no ano. Se essa pessoa já teve esse rendimento tributável superior a esse valor, ela está obrigada a declarar, né? Tá. Quem mais? Agora, deixa eu tirar uma dúvida minha, né? As pessoas que são aposentadas, né? A partir de que salário que se ela só tem o salário da aposentadoria, não sei se dá para você me informar, a partir de que salário ela vai começar a declarar o imposto de renda? Nós temos uma tabela, né? E nós vamos falar disso quando falar do quem não está obrigado a declarar, mas adiantando, próximo a R$ 1.991 é o valor. Passando disso, você estaria obrigado a declarar, né? Outra obrigatoriedade são dos rendimentos isentos e não tributáveis. E ainda aqueles tributáveis exclusivamente na fonte. Vamos separar um pouco para não ficar muito confuso. Que seriam rendimentos isentos e não tributáveis. Então a gente traz aí como exemplo caderneta de poupança,
aplicações em LCA, LCI, que são letras de crédito agrícola ou letras de crédito imobiliário, heranças recebidas, a alimentação e despesas que às vezes as empresas fazem para os funcionários como ajuda de custo, isso não é tributável, é isento, né? E naqueles tributáveis exclusivamente na fonte, nós temos como exemplo o 13º salário, o ganho de capital na venda de algum bem, a aplicação financeira, prêmios de loteria, e aí todos esses itens que eu acabei de falar, se o valor for superior a R$40 mil, a pessoa está obrigada a declarar. Então eu fui sorteado na Mega Sena e o meu prêmio foi de R$41 mil. Eu tenho que declarar. Das outras exigências eu estava todos fora, mas eu caí nessa. Então, essa é mais uma situação, né? Temos ainda a situação do rural, o produtor rural. Esse se ele teve uma renda superior do faturamento que ele fez da produção rural, superior a R$142.798,50, ele tem que declarar. E da onde que sai esse número aí? As pessoas falam, mas onde que a Receita achou esse número fantástico aí, né? Ele é exatamente 12 vezes, ou melhor, os 28 mil, que é da pessoa física, é exatamente 20% desse valor. É aí que a Receita calculou. Então, esse é o valor de 100% ao ano, e para a pessoa física ela calculou 20% desse valor, né? Outra situação que, no caso, falando do rural ainda, né? O ruralista, por exemplo, ele fala, olha, mas eu perdi a safra, eu tenho prejuízo para compensar de anos anteriores. Então, se você quer compensar prejuízo, você tem que declarar esse ano, mesmo que você não tivesse obrigado por conta do rendimento. Eu faturei 90 mil esse ano, em 2020, né? No ano calendário 2020. Mas eu tenho prejuízo de 2019 para compensar, então eu tenho que declarar. Então, se eu tenho prejuízo do próprio exercício 2020 ou de 2019 para trás, né, nos últimos 5 anos, eu vou ter que fazer a declaração para poder aproveitar esse prejuízo lá na frente, né? Continuando aí, nós temos 7 itens aí, né, para falar. O ganho de capital e ganho em bolsa de valores. Quando é que eu vou estar obrigado a declarar por ganho de capital? Eu tinha um imóvel, esse imóvel estava declarado a custo de aquisição, que é aquele que está na escritura, o valor de escritura, o valor originário. Digamos aí, ele estava lá em R$10 mil. E eu vendi esse imóvel, um terreno, eu vendi ele hoje por 120 mil. Então, é feito um cálculo, a diferença dos 120 menos os 10, vão ser então um ganho de 110 mil, esse valor vai ser tributável, né? Então, sobre esse valor, a pessoa tem que pagar o imposto 30 dias após a venda do bem. Muita gente não sabe disso, não tem conhecimento, é onde a gente comenta sempre que a importância de ter um profissional cuidando da sua vida, também te auxiliando, né, nesse contexto, para você não incorrer em multa depois. Porque passados 30 dias já tem multa. Você deixou de pagar o imposto, né? E falando em ganhos em bolsa de valores, se você fez qualquer compra de ações no mercado livre, no mercado imobiliário, no mercado financeiro, né? Tem que declarar também, né? A quinta opção, obrigatoriedade, vamos dizer, é quem optou pela isenção desse imposto de renda sobre o ganho de capital, porque é um benefício que o governo também dá para o contribuinte. Se ele é dono de um único imóvel e vendeu esse imóvel, ele pode não pagar esse imposto. Ou se ele utilizou o recurso da venda desse terreno, vamos falar do terreno ainda, ele ganhou lá os 110 mil, né, 120 mil, ele vendeu por 120 mil, mas ele vai aplicar num imóvel residencial, ele teria
o benefício também de isenção. E se ele usar essa isenção dos 180 dias, que a lei prevê, ele também está obrigado a declarar. Então, falou em ganho de capital, tem que olhar com cuidado para ver se está obrigado ou não. Se o ganho for inferior aos 40 mil, que nós falamos no outro item, ele não estaria obrigado a declarar, né? Se ele é inferior a 40 mil. Se é superior a 40 mil, está, né? E o que mais a gente tem aí? A posse de propriedade ou bens. O contribuinte trabalhou a vida toda aí, foi comprando várias casas, vários terrenos, tem inclusive uma gleba de terra. Se a soma desses itens, a preço, a valor de escritura, que é o valor de aquisição originário, for superior a 300 mil reais, eles também estão obrigados a declarar. Então tem muita coisa aí. Tem. O último item fala do residente no Brasil. Eu deixei para falar esse último item porque é o seguinte: na verdade a pergunta é: quem está obrigado a declarar? Brasileiro residente no país, estrangeiro naturalizado residente no país. Tem que declarar. Né? Tem que declarar. Você está residente no país, tem que declarar. E aquele que voltou à condição de residente, ele estava morando fora, voltou para o Brasil. No ano calendário 2020, ele voltou para o Brasil, ele volta a ter que declarar. Tem muita confusão nessa área, é uma área também que demanda um estudo e às vezes as pessoas têm muita dúvida. Como é que eu faço para trazer o dinheiro? Eu fui morar nos Estados Unidos um ano, meu filho está lá, como é que eu trago o dinheiro para cá? Né? Então, são detalhes que a regra da Receita Federal, né, vai nos dar essa resposta, né? Arimilton, quem não precisa declarar o imposto de renda de pessoa física? Muito bem, vamos voltar lá atrás, acho que eu falei 1991, não é 1999,18. Quem tem rendimentos inferiores a esse valor, 1999,18. Né? Número mágico também, né? Que no total seria no ano, em vez de número vezes 12, teríamos 23.990,16. Né? Então, quem tem rendimento inferior a esse valor está desobrigado da entrega da declaração. Quem mais? Quem possui bens inferiores a 300 mil. E a gente precisa lembrar aqui o seguinte: você vê que são várias regras, são vários regulamentos. Se você se encaixar em apenas um deles, você está obrigado a declarar. Eu não tenho bens superiores a 300 mil. Eu estou desobrigado? Não, mas você ganhou mais de 28 mil? Ganhei. Então você está obrigado. Você fez venda de um bem e teve ganho de capital? Está obrigado. Então, se você tem também nessa coisa de eu preciso declarar, não preciso. Se você na sua declaração colocou lá um dependente, essa pessoa, se ela tem rendimento, vai somar o seu rendimento também. Então, o pai e a mãe trabalham, o filho também trabalha, e a declaração é feita em conjunto. Então, todos os rendimentos serão somados. Aí que tem aquela coisa, aquele detalhezinho de verificar o que é mais vantajoso. De repente, olha, a esposa vai declarar em separado, o marido em separado e o filho em separado. Você está fazendo alguma coisa de errado aí? Não, não está. Está utilizando a lei a seu favor, porque é possível que você faça separado. Assim você não vai pagar imposto ou vai pagar menos imposto. Tá aí, acho que já estou antecipando até uma pergunta que as pessoas fazem muito. Como é que eu pago menos imposto? Né? Então, é nesse caminho, é utilizando a lei a seu favor. A gente chama isso de elisão fiscal. Por isso que é bom, né, o ano inteiro estar tendo contato com o contabilista, para que ele vai te orientando, né? Você vai procurando fazendo as coisas corretamente, para quando chegar na declaração você já está tudo aí certinho, né? Mas Arimilton, quem não precisa declarar, vale a pena ele declarar, mesmo ele sendo isento? Muitas vezes, sim, vale a pena. A gente aconselha e as pessoas falam, mas eu vou ter que fazer a declaração, eu vou pagar por isso. Né?
De repente, se você for um autodidata, conhecer todas essas regras, você vai conseguir fazer sua declaração e ela pode lhe ser útil. Eu vou dar um exemplo aqui. Você comprovar sua renda para terceiros. Quem seriam esses terceiros? Lojas, o banco. Eu vou realizar um empréstimo, ele me pede comprovante de rendimento. Fala, eu sou aposentado. Ou eu trabalho, na minha casa, eu sou autônomo. Como é que eu comprovo? Com a declaração de imposto de renda. Eu declarei em todos esses anos, embora não estivesse obrigado, mas eu fiz a declaração. Entreguei, então ali eu tenho um comprovante da minha renda para oferecer para esses terceiros. Mas existe essa declaração? Existe a declaração de isento? Existe a declaração de isento, que é uma outra situação. Nós estamos falando de entregar a declaração, embora você estivesse isento, você entrega a declaração de imposto de renda. Essa eu acho legal, que vale a pena, nós estamos nesse sentido. Agora, eu não estou obrigado a entregar, mas alguém me pediu a declaração que eu estou isento. Como é que eu provo que eu estava isento? Então, antigamente existia uma declaração de isenção que a Receita tirou fora. Isso não tem mais em programa, que era a Declaração Anual de Isento, a DAI. A Receita tirou fora. Porém, ela deixou, e isso está lá no site da Receita Federal do Brasil, um acesso onde você entra lá e procura por DAI. Aí ele apresenta uma declaração, um modelo de declaração que o contribuinte pode utilizar aquele modelo e ele vai assinar declarando que ele estava isento, por isso que ele não fez a declaração. Porque alguns lugares pedem. A declaração de imposto de renda, eu falei, eu não tenho. Ah, mas o senhor tem? Não tem? Como é? Não, tenho uma declaração, vou declarar que eu estava isento. Então, ele de próprio punho, ele vai poder fazer essa declaração. Né? E, para facilitar a Receita, colocou lá um modelinho no site dela. Né? Isso para quem não vai declarar e precisa comprovar que não estava obrigado a declarar. Essa declaração a gente está disponibilizando aí, vocês podem ver na tela. É uma declaração simples e embaixo, no rodapé dela, vocês podem ver, tem a base legal que a própria Receita já colocou. Então a gente deixa esse modelo preparado. Se alguém precisar, pode nos ligar e a gente vai fornecer também. Porque a gente tem visto aí algumas instituições bancárias, quando a pessoa vai abrir uma conta, fala só declaração de imposto de renda, fala não tenho. Por quê? Porque eu não sou obrigado, né? E aí ele apresenta essa declaração para eles. Pode apresentar esse modelo aí. E vocês têm disponível que pode estar... Nós temos disponível aqui, se alguém precisar, pode nos pedir, a gente manda por e-mail, pelo WhatsApp, é muito tranquilo. Então, vocês estão vendo aí, né, que Meta Assessoria Contábil está aí para estar nos ajudando. Arimilton, me tira uma dúvida, né? As pessoas que são portadoras de algumas doenças, né? Elas ficam isentas ou não? Não, elas ficam dispensadas. A Receita dispensa a entrega da declaração de pessoas que têm doenças sérias, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos dizer que o contribuinte contraiu tuberculose, ou então ele tem o câncer, AIDS. São várias, existe uma relação, o mal de Parkinson também, né? A cegueira. Então, eu estou falando alguns itens. Sim. Aquela paralisia irreversível da pessoa, a pessoa está acamada, então ela tem rendimento, ela até tem rendimento. Inclusive, é possível conseguir a isenção da retenção do imposto, inclusive. Tá? Só que tem que montar um processo, o médico dessa pessoa vai dar o atestado, vai ser levado para a Receita Federal. Hoje não se leva mais documento em mãos, agora está mandando tudo por e-mail, né? Pelo sistema da Receita. Mas, enfim, dá para se montar o processo nesse sentido. Tem muita gente, às vezes, pagando imposto e não sabia disso, sem necessidade, está acometido de uma doença séria, então, e a família não sabe disso. Então, é importante a gente também dar essa informação para o contribuinte. Então, gente, presta atenção, né? Você aí que está passando por essa dificuldade precisa se orientar melhor, né? Arimilton, né? Como pagar menos imposto de renda para pessoa física?
Essa é a pergunta mágica, né? Todo mundo quer saber. Aliás, a pergunta Chegou aqui e pergunta aí. olha, eu quero pagar menos imposto. Como é que eu faço para pagar isso, né? Então, não existe mágica. A gente costuma brincar, mas não existe mágica para isso. Mas existe, como eu já disse anteriormente, as formas legais, que são mecanismos de elisão fiscal, que a gente pode utilizar e nós vamos ter uma redução do imposto a pagar. Então nós começamos que a declaração de imposto de renda da pessoa física ela tem dois modelos, um modelo simplificado e um modelo completo. Bom, qual é a diferença básica disso? No modelo simplificado, nós utilizamos 20% do valor da receita como dedução, direto. Então vamos dar um exemplo com um número aqui. O contribuinte ganhou ao longo do ano R$50 mil. Então, nós vamos atribuir que 20% de 50 mil são R$10 mil. R$10 mil será o valor de dedução da base de cálculo, para calcular o imposto dele. Então, vai pegar os 50, vai tirar menos 10, a base de cálculo dele vai ser 40 mil reais. Aí se calcula o imposto. O modelo completo, vamos falar desse mesmo cidadão aí, ganhou R$50 mil. Mas ele, no modelo completo, ele pode declarar todas as suas despesas. O importante aqui é você saber se essas despesas são dedutíveis. É melhor o modelo completo? Então, vai depender da quantidade de despesas que ele tem para informar. Então, digamos que, eu vou dar os exemplos. Quais são as despesas que são dedutíveis? O INSS, ele sai da base de cálculo do imposto. Então, aquele INSS que ele pagou como funcionário durante o ano, foi descontado do salário dele, é dedutível. Se ele tem filhos, nós vamos ter uma dedução de 2.275 por filho. O filho tem idade? Tem até, só é considerado dependente até 21 anos. Aí, se o filho estiver fazendo faculdade, tem mais 2 anos aí, são 23 anos. Né? Ele pode ter também, às vezes, um dependente que é uma pessoa especial, que aí é eternamente dependente. Eu posso ter um pai que mora comigo. Meu pai mora comigo e ele é meu dependente. Lembrando que quando nós temos essa situação de pais, avós, normalmente essas pessoas têm aposentadoria. Então, se eu declarar ele como dependente, eu vou ter que declarar também o rendimento dele da aposentadoria junto da minha declaração. Ele vai ser somado. Tá? Senão a pessoa fala, não, eu vou lançar aqui bastante gente como meu dependente, minha família inteira. Não é assim. Né? Se o contribuinte paga pensão alimentícia, também vai ser deduzido. Outra dedução legal que é dedutível é gastos com educação. Então, nós vamos ter aí, por dependente, o valor de R$ 3.561,50 por dependente. Esse é o valor por ano. Quer dizer, dá um pouco mais de R$ 300 por mês que você teria gasto com aquele dependente. Então, digamos que esse pai aí, esse contribuinte que ganhou 50 mil, ele tinha lá no modelo simplificado dedução de 10%, de 20%, que daria 10 mil. Se ele tiver 3 filhos, mais a esposa, já são 12 mil. São mais de 12 mil. Então, passa a ser viável ele fazer a declaração no modelo completo, onde ele vai ter um valor de dedução maior, né, do que os 10 mil. Então, é nessa hora que quem está fazendo a declaração tem que tomar esse cuidado. O programa da Receita Federal, ele já faz isso automático para a gente. Ele já tem esse cálculo. Ele fala, olha, é mais favorável esse modelo aqui. Mas se a pessoa esquece e não traz esses gastos para o profissional que está fazendo a declaração dele, ele não tem como adivinhar. Então a gente sempre pergunta, olha, gasto com saúde também, olha, gastei no médico, no dentista, tenho recibo, tal. Por isso que eu falei da DIMED também, as declarações que o fisco está pegando, né? Tem a DIMED, que é um médico
tem que informar. Eu dei recibo para a Solange, CPF e tal. Então você vai poder usar esse recibo lá na declaração. Né? Antigamente as pessoas fraudavam recibos, inclusive colocando às vezes o nome do médico e tal, fraudava e achava que tudo bem. Hoje já não dá mais para fazer isso. Já desde 2 anos atrás já não se consegue fazer isso, porque há um cruzamento de informação. Mas falando e respondendo lá, como é que eu vou pagar menos imposto de renda? Você pode pagar menos imposto de renda fazendo de forma legal, né, e usando os critérios que a lei lhe permite. Por isso que não podemos deixar tudo para a última hora, né? Porque senão o barato aí vai sair caro, não é verdade, né? Como devo declarar meus bens e direitos? Bom, existe uma ficha na declaração de imposto de renda que ela é ficha de bens e direitos. Ali vão ser informados todos os bens que você possui, e vamos falar em bens, o que seriam esses bens? Um automóvel, uma moto, um terreno, uma casa, um barco. Né? Muita gente, o cara declarou tudo e falou, escuta, esse barco aí, você não vai declarar? Mas tem que declarar, tem. Ele tem inclusive um documento registrado lá no Detran, né? O barco, né? Então tem que declarar tudo. Tudo que te pertence vai para a declaração. Mas esse terreno não é meu, é do meu filho. Mas o seu filho está como seu dependente na sua declaração, então informa o terreno dele também. Então são detalhes que, para você não cair numa malha fina, é importante, a gente está falando agora nesse sentido. Os saldos bancários são direitos. Se o meu dinheiro está lá no banco, eu tenho o direito de ir resgatar ele a qualquer momento. Né? Então, o saldo bancário em 31 de dezembro também vai na declaração. Né? Então, a gente tem alertado. Lembra de pegar o IPTU, o compromisso de compra e venda do imóvel ou a escritura, onde vai ter lá a data, valor e as condições que foi feita a compra e a venda. Né? Tudo isso é importante. Vendi um carro durante o ano. Lembra, quando você vai fazer a venda, de sempre tirar uma cópia do recibo para quem você vendeu. Ou se você comprou, o contrário também. Eu costumo dizer que a declaração de imposto de renda ela não é feita só agora em março e abril, uma vez por ano, ela é feita o ano todo. Então nós temos aqui entre os nossos clientes, os clientes que já estão acostumados com essa dinâmica nossa. Então, quando ele vai vender ou comprar alguma coisa, ele nos liga, olha, o que eu tenho que fazer aqui? Que valor está na minha declaração, né? Qual é o caminho que eu devo tomar? Então, a gente está orientando também durante todo o ano como ele fazer melhor a preparação desses documentos para a hora que chegar o momento de entregar a declaração, já está tudo pronto, está tudo na mão. Né? Tem alguns que até vão deixando já no escritório, olha, eu vendi esse veículo, está aqui a cópia do recibo de venda, já fica na nossa pastinha aí. Chega o momento de fazer a declaração, está tudo pronto aí, já está tudo fácil. Não dá correria. E agora, onde é que está esse documento? O cara mudou, o jeito mudou de cidade, não sei, como é que eu vou arrumar? Então fica difícil. Então a gente sempre vai alertando, olha, vai separando os documentos desde já, porque a hora que chegar o momento de fazer, fica fácil. Você vai ser um dos primeiros a entregar. Se tiver restituição, a tendência é que você seja um dos primeiros a receber também, porque você entregou primeiro. Não é regra, mas é uma tendência. E fala para mim agora, né, que acho que todo mundo gosta de saber, porque brasileiro, gente, sempre na última hora, não é verdade, né? Eu perdi aí, né, o prazo de entrega. E aí, tem alguma penalidade? Como que funciona? Sim, tem penalidade. Nós trabalhamos com regras, a Receita Federal ela não deixa barato. Você esqueceu de entregar, não entregou, ou entregou fora do prazo, a regra é a seguinte, você vai pagar 1% ao mês calendário, ou fração de mês, a fração é 15 dias, por atraso. Verdade? E essa multa, ela é no mínimo de R$ 165,74. Eu estou falando
a multa que foi cobrada em 2020, referente a 2019. 2021, como eu já falei lá no início, nós não temos a regra, mas a tendência é que não mude e que serão os mesmos valores. Então vamos falar aqui. E o máximo é 20% do imposto de renda devido. Tá? Então, se eu tinha um imposto de renda devido da ordem de R$8.000, vão ser 1.600 de multa, né? Porque eu atrasei na entrega, né? Então não tem jeito. Não tem como, né? Agora, Arimildo, para a gente terminar, né? Todo mundo que faz uma declaração de imposto de renda, você também que está nos assistindo, nós precisamos de um contador, porque eu vejo que muitas vezes a pessoa fala assim, eu mesmo fiz a minha declaração, né? Então eu queria que você colocasse para a gente terminar os prós e os contras aí, né, de ter um contador ou não. Eu acredito que o contribuinte tem condições de fazer a sua declaração. Aí agora tem algumas condições, desde que ele conheça as regras, desde que ele acompanhe o manual da Receita Federal, ele leia, ele se oriente para fazer corretamente. O que a gente vê muito ou a própria pessoa fez, ou ele falou assim, sempre tem um primo, né? Eu tenho um primo meu que faz, né? Então, o primo faz, mas o primo ele é um amador nessa área. Ele não tem conhecimento profundo. Ele faz porque ele vai, eu sei entrar na internet, eu baixei o programa. Realmente, ficou mais fácil fazer. Nós falamos até, então, nesse programa aqui, de algumas perguntas. Nós não temos aqui, acho que nem 20 perguntas. Não dá isso, acho que deu 10. No site da Receita Federal tem um chamado Perguntão, que tem mais de 700 perguntas. E às vezes, se você não prestar atenção, você pode deixar de ter um benefício nessa declaração. Ou você tem um benefício, ou realmente ter feito de forma incorreta. Que depois tem resultado. E aí depois tem uma multa sobre isso, né? Então, aquele velho ditado, acho que ainda vale para hoje. O barato sai caro. Nada melhor que um especialista cuidando da sua declaração. Nós que somos treinados e fazemos todo ano, nós temos que estudar todo ano, porque sempre muda alguma coisa, ou até algum caso específico que acaba chegando para a gente e que nós temos que estudar mais para poder fazer o serviço correto para o cliente, para ele não ter prejuízo. Imagine então o leigo, aquele que não tem todo esse cabedal de anos e anos de trabalho, se arriscar a fazer a sua declaração. Eu costumo dizer também outro ditado popular, né? Cada um no seu quadrado, né? Então eu não vou me atrever a cortar meu próprio cabelo, né? A fazer a minha sobrancelha, né? Não é assim? Né? Vocês mulheres, né, sabem muito bem disso. Não dá para... eu tentei pintar o cabelo em casa, ficou ruim, né? Então, a mesma coisa, vale aqui, né? Eu posso ter até algum conhecimento da área jurídica, eu sou formado, inclusive, no direito. Porém, se eu precisar de algum assunto na área jurídica, quem que eu procuro? O meu advogado. E eu vou constituir um advogado, porque eu não posso nem atuar em causa própria, é um risco muito grande para mim, se eu for fazer isso. Então, da mesma forma. Agora, Ari, você faz a sua declaração de imposto de renda? Não, essa eu faço, porque essa eu sei. Então, nós estamos aí para isso, para atender o cliente, mas nesse ponto aí também dá para a gente trabalhar, né? Então, na realidade, é isso, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas o Meta Assessoria Contábil vai nos ajudar, como nós falamos no comecinho aqui, né? Que ainda não tem nada certo, qual é a data, quando vai ser... A nossa próxima gravação, se tiver alguma coisa, né? Meta Assessoria Contábil vai estar passando para a gente para terminar, né, Ari?
Não, se tiver alguma novidade diferente do que nós falamos hoje, obviamente nós vamos estar... Não tem data ainda. Nós vamos fazer aí um programa talvez um pouco mais breve, mais rápido, olha, só trazendo as novidades, né? Ou destacando aquilo que é de mais importante mesmo. Porque assim, ó, só para deixar bem claro, a entrega é agora do dia... Começa dia 1º de março e vai até 30 de abril. Mas nós não sabemos. Nós dependemos da instrução normativa ser publicada ainda. Tá? Então aí aguarde que Meta Assessoria Contábil vai estar nos ajudando. Muito obrigado, viu, Ari? Semana que vem estamos de volta. Obrigado, Solange. Um abraço a você e a todos que nos assistem.